E aí, gente, boa noite. Deixa eu colocar aqui fixar o comentário. Pronto. Esperar o pessoal entrar para nossa lei, filhota. Se foi a primeira. Que orgulho. Boa noite, gente. Linda, que delícia de programa. Gente, eu gosto tanto que hoje eu fui tomar um café com a Denise, uma amiga querida daqui, e eu fico tão feliz quando eu conheço vocês assim pessoalmente. Boa noite, mãe linda. Boa noite, filhota do meu coração. Oi, Cris. E aí, gente, tudo bom? Nós estamos quase acabando nossa leitura das boas mulheres da China, gente. Acabamos amanhã. Boa noite. Olha, gente, a minha sogra aqui, Maria Helena Rached Aidar, essa daqui que faz aquelas porcelanas maravilhosas que eu até trago aqui, ó, para tomar minha aguinha, literárias. Oi, Lu. Tudo bom? Então a gente vai acabar amanhã, Shihan, Boas Mulheres da China. E aí no próximo mês nós teremos a troca e Biblioteca da Meia-Noite. Boa noite, Du. Oi, boa noite, sogrinha. Sogrinha, eu quero aqueles pratinhos e a xícara que você levou pra arrumar. Eu vou devolver, coisa literária. A gente chegou na casa dela, tadinha. Sempre tem um monte de peça que é encomenda que o pessoal faz com ela, literária. Eu fico louca. Eu falei, eu quero de novo, eu quero isso, eu quero isso. É, as porcelanas dela são maravilhosas, maravilhosas. Paulo de Campinas. Boa noite. Pri. Olha, gente, hoje, então, nós vamos para Shihan. Vamos lá continuar a leitura, porque eu fico aqui olhando e, né, temos que ler, senão, porque hoje a leitura vai ser um pouquinho mais comprida, são 21 páginas. Então, hoje a página 214, 214, o triste de acabar o livro é que não vamos mais ter você lendo pra gente. Vânia, eu não consigo fazer, que nem eu falei, esse cronograma, assim, de uma leitura tão certinha, tão todo dia, sabe? Mas pode deixar que eu vou voltar aqui e vai ter leitura assim, não tenha dúvidas. A Lu escolheu a troca. Ai, minha prima, que linda. Boa noite, prima. E nós vamos ler hoje Uma Mulher Moderna. Esse capítulo aqui, ó. Uma Mulher Moderna. Página 214. Vamos lá? Começar então a leitura para dar tempo pra gente ler e debater, né? Então, 214, Uma Mulher Moderna. Do livro da Shihan, As Boas Mulheres da China. Quem entrou agora e tá assim, nossa, o que é isso? É uma leitura que a gente faz coletiva. Eu leio todo dia um capítulo diferente. Esse é um livro, a Shihan é uma radialista chinesa e ela tinha um programa de muito sucesso na China e ela sempre recebia cartas das chinesas com histórias com depoimentos espetaculares, assim, emocionantes. Então, para quem não acompanhou os outros capítulos, não tem problema, consegue acompanhar a leitura hoje. Se você tiver o livro, você consegue nos acompanhar. Página 214. Se não tiver, não tem problema, pode escutar e acompanhar a leitura dessa forma. E como cada capítulo, eu brinco que é quase como se fosse um livro único, uma história única, então vocês não vão perder nada. Não vão entender a história. Pode acompanhar a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, gente? Uma Mulher Moderna, capítulo 14, página 214. No outono de só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. No outono de 1995, pedi demissão do cargo de diretora do desenvolvimento e planejamento de programação, argumentando que estava lidando com muitas tarefas ao mesmo tempo e que a carga de trabalho criada pelo meu programa de rádio, reportagens, edição, responder às cartas, etc., não parava de aumentar. Tinha cansado de analisar montanhas de documentos cheios de proibições e de comparecer a reuniões intermináveis. Precisava de mais tempo para conhecer as chinesas. Meus superiores não ficaram nem um pouco contentes com a minha decisão, mas a essa altura me conheciam o suficiente para saber que, se me obrigassem a permanecer no cargo, eu poderia me demitir da rádio. Enquanto eu estivesse ali, eles ainda poderiam utilizar a minha projeção junto ao público e a minha ampla rede de contatos sociais. Assim que a minha decisão se tornou conhecida, meu futuro passou a ser assunto de conjecturas e discussões sem fim. Ninguém entendia por que eu ia abandonar a garantia de sucesso contínuo numa carreira oficial. Uns disseram que eu ia engrossar as fileiras dos novos empresários. Outros presumiram que eu fosse assumir uma cátedra universitária muito bem remunerada.
Outros ainda acharam que eu fosse para os Estados Unidos. A maioria de pessoas simplesmente disse: qualquer coisa que Shihan faça vai estar na moda. Aliás, a Lei mandou uma foto pra gente no grupo da Shihan. Gente, ela é totalmente diferente do que eu imaginava. Ela é pequenininha, de óculos, assim, uma chinesinha muito bonitinha, parece uma criança. Adorei a foto dela, assim. Totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Quem não viu, coloca aí no Google Shihan que você vai ver. É muito legal. Ela é totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Não sei vocês. Embora possa ser bom ser considerada moderna e criadora de tendências, eu sabia o quanto as pessoas tinham sofrido nas mãos da moda, entre aspas. Moda na China sempre fora política. Nos anos 50, as pessoas transformaram em moda o estilo de vida do comunismo soviético. Gritavam slogans como alcançar os Estados Unidos e superar a Inglaterra em 20 anos. E seguiam ao pé da letra as últimas diretrizes do presidente Mao. Durante a Revolução Cultural, que aliás, vou te falar uma coisa, essa Revolução Cultural foi tudo, menos Revolução Cultural, né? Quanto absurdo foi feito em nome dessa revolução. Bom, enfim, durante a Revolução Cultural, a moda era ir para o interior para ser reeducado. A gente viu o que é ser reeducado, né, gente? Humanidade e sabedoria foram banidos para lugares que não sabiam que há locais neste mundo onde as mulheres podem dizer não e os homens podem ler jornais. Nos anos 80, depois de adotada a política de reforma e abertura, entrou na moda abrir empresas. Logo, todos os cartões de visita diziam diretor empresarial. Surgiu até um dito: de 1 bilhão de pessoas, 900 milhões são empresários e 100 milhões esperam abrir um negócio. Os chineses nunca seguiram uma tendência por escolha. Foram sempre impelidos pela política. Nas minhas entrevistas com mulheres, descobri que inúmeras das chamadas modernas e criadoras de tendências foram forçados a sê-lo e depois perseguidas pela moda que adotaram. Os homens dizem que hoje em dia a moda são mulheres fortes, mas as mulheres acreditam que por trás de toda mulher de sucesso há um homem que lhe causa sofrimento. Nossa, forte isso. Certa vez, entrevistei uma empresária famosa que vivia sua vida aos olhos do público. Fora sempre considerada uma líder da moda. E eu tinha lido muito sobre ela nos jornais. Fiquei interessada em saber como se sentia com toda a publicidade em volta e como se tornara tão conhecida. Zhou Jing reservou um apartamento de luxo no hotel 4 estrelas para a nossa entrevista. Ficou parado aqui os comentários. Falei, gente, ninguém tá comentando nada. Você sempre comenta alguma coisa. Agora que eu vi que tava parado aqui. Pronto. Segundo ela, foi para garantir que tivéssemos privacidade. Ao chegar, deu toda a impressão de gostar de ser uma mulher da moda. Usava roupas elegantes e caras, de seda e cachemir, e muitas joias que cintilavam e retiniam quando ela se movia. Trazia os dedos cobertos de anéis. Tinham-me dito que ela dava jantares extravagantes em todos os grandes hotéis e que trocava de carro com a mesma frequência com que trocava de roupa. Era gerente geral de vendas de alimentos naturais de várias empresas grandes da área. No entanto, depois de entrevistá-la, entendi que atrás daquela aparência de modernidade havia uma mulher muito diferente. No começo da entrevista, Zhou Jing disse várias vezes que fazia muito tempo que não falava sobre seus sentimentos verdadeiros. Observei que sempre pedia às mulheres que contassem suas histórias verdadeiras, porque a verdade é o princípio essencial de uma mulher. Ela me deu um olhar penetrante e replicou que a verdade nunca esteve na moda. Durante a Revolução Cultural, que agora a gente sabe bem o que é, né? A mãe de Zhou Jing, que era professora, nossa, professores eram os piores, os que mais sofriam, né? E mulheres. Foi forçada pelos guardas vermelhos a assistir à aula de estudos políticos. O pai pôde ficar em casa. Tinha um tumor numa glândula suprarrenal e estava tão doente que mal conseguia levantar os pauzinhos para comer. Mais tarde, um dos guardas vermelhos disse que eles não acharam que valesse a pena se incomodar com o homem. A mãe acabou sendo presa por vários anos. Desde o primeiro ano da escola primária, Zhou Jing foi molestada devido a seus antecedentes familiares. Às vezes, os colegas de classe a espancavam até fazer marcas pretas e roxas.
Às vezes, faziam cortes nos braços delas, deixando feridas ensanguentadas. Engraçado, não é essa palavra. Um horror é que muitas vezes a maldade vem das outras crianças, né? Mas a dor desses ataques não era nada em comparação com o terror de ser interrogada sobre a mãe pelos operários, equipes de propaganda e grupos políticos estacionados na escola, que a beliscavam ou lhe batiam na cabeça quando ela fazia silêncio. Era tamanho o medo de ser interrogada que, se aparecesse uma sombra na janela da sala de aula, ela se punha a tremer. No final da Revolução Cultural, declarou-se que a mãe de Zhou Ting era inocente e que fora falsamente acusada de ser contra-revolucionária. Mãe e filha tinham sofrido sem necessidade nenhuma durante 10 anos. O pai também não escapou. Os guardas vermelhos acabaram por ir ao hospital e o submeteram a inúmeros interrogatórios até que ele morresse. Ainda hoje eu costumo acordar assustada com pesadelos de estar sendo espancada na infância, disse ela. A sua experiência foi excepcional na sua escola? Perguntei. O sol estava entrando no aposento e Zhou Ting fechou uma cortina para nos proteger do excesso de claridade. De certo modo, sim. Pelo menos, sempre me lembro dos meus colegas falando muito animados de ir à universidade para ver a minha mãe ser combatida, ou ficarem ouvindo às escondidas enquanto eu era interrogada pela equipe política. Gabriela, nada mais triste do que ver as crianças reproduzindo o ódio e a ignorância dos adultos. Nossa, Gabi, é exatamente isso. E aí ela continuou, a Shihan perguntando, né? E de lá para cá você se sobressai na vida por razões diferentes. Sim, primeiro a minha mãe, depois os homens ao meu redor providenciaram para que as pessoas sempre se interessassem por mim. Na sua vida particular ou na profissional? Principalmente na vida particular. Há quem diga que a mulher tradicional não pode ter sentimentos modernos e que a mulher moderna não pode ser casta nem fiel. Qual desse caminho você diria que seguiu? Zhou Ting tirou os anéis. Notei que não usava aliança de casamento. Sou muito tradicional por natureza. Mas como você sabe, fui forçada a deixar o meu marido. Eu tinha sido convidada uma vez a uma palestra em que ela apresentou propostas para uma política de ruptura matrimonial. Mas além do que tinha lido nos jornais, não sabia nada sobre as suas experiências pessoais. O meu primeiro casamento, ela continua contando. Na verdade, só tive esse casamento. Foi exatamente como muitos outros na China. Uns amigos me apresentaram ao homem que se tornou meu marido. Na época, eu morava em Manshan e ele em Nanquim, de modo que só nos víamos uma vez por semana. Foi uma época idílica. Minha mãe tinha sido libertada e eu arrumara um emprego e um relacionamento. Eu resistia quando insistiam para que eu passasse algum tempo vivendo e aprendendo com a experiência antes de tomar decisões, pois achava que as recomendações eram muito parecidas com a dos trabalhadores políticos que me interrogaram durante a Revolução Cultural. Estávamos nos preparando para casar quando meu namorado sofreu um acidente no trabalho e perdeu os dedos da mão direita. Amigos e parentes me disseram que pensasse 2 vezes antes de casar. Ele estava aleijado e nós teríamos muitos problemas. Eu, para me defender, citava histórias de amor famosas, antigas e modernas, da China e de outros países, e dizia a todo mundo, o amor é incondicional e é uma espécie de sacrifício. Quando se ama alguém, como se pode abandoná-lo porque ele está em dificuldades? Saí do emprego e mudei para Nanquim para casar. Senti-me muito solidária com a decisão de Zhou Ting. O seu comportamento foi considerado ingênuo pelas pessoas que a cercavam. Mas você deve ter sentido muito orgulhosa de si mesma e muito feliz também, eu disse. Ela sentiu. Sim, você tem toda a razão. Eu era realmente feliz naquela época. Não tinha medo algum de casar com um homem aleijado. Gente, aleijado porque não tinha 4 dedos. Sentia-me como uma heroína no romance. Abriu ligeiramente a cortina e um raio de sol iluminou-lhe a nuca, fazendo o colar brilhar e criando um ponto cintilante na parede. Quando a nossa vida a 2 começou, descobri que tudo tinha mudado.
Os dirigentes da unidade do trabalho do meu marido, na mina de ferro de Meishan, em Nanquim, tinham me prometido um bom emprego no hospital para nos ajudar depois que nos casássemos. Mas quando cheguei lá, só me deram um cargo como administradora de uma escola primária. E usaram o fato de eu não ter documentos de registro local como pretexto para me impedirem de conseguir uma promoção, de me candidatar a uma promoção e a um aumento de salário naquele ano. Eu jamais imaginara que aqueles dirigentes dignos e respeitáveis pudessem voltar atrás na palavra dada. Mas o meu novo emprego não era o meu maior problema. Logo percebi que o meu marido era um mulherengo incorrigível. Nossa! Dormia com qualquer mulher que tivesse disposta a ir para a cama com ele. Fosse uma garotinha ou uma mulher várias décadas mais velha. Não desprezava nem mesmo as mendigas desgrenhadas e de cara suja. Fiquei profundamente perturbada. Quando engravidei, ele passava a noite inteira na rua, arrumava todo tipo de desculpa para se justificar, mas sempre se traía. Sempre se traía, Acabei por lhe dar uma advertência e ele concordou em mudar de jeito. Débora, essas mulheres são impressionantes, conseguem sobreviver a realidades cruéis. Nossa, gente, juro por Deus, eu fico pensando, se tiver uma nova vida, eu tô aqui rezando porque tem alguns países que eu gostaria de não nascer, por favor. Meu Deus do céu. Pouco tempo depois, bom, enfim, acabei por lhe dar uma advertência e ele concordou em mudar de jeito. Pouco tempo depois me disse que de vez em quando precisaria trabalhar até tarde. Uma noite, um colega veio procurá-lo em casa. Eu disse que ele estava fazendo hora extra e o colega disse que isso não era verdade. Entendi na mesma hora que o meu marido tinha voltado ao comportamento antigo. Fiquei furiosa. Pedi à vizinha que tomasse conta do meu filho e corri à casa da mulher com quem eu sabia que antes da minha advertência, meu marido estava tendo um caso. A casa ficava a poucas ruas de distância. Ao me aproximar, vi a bicicleta do meu marido junto ao portão. Eu tremia de raiva quando bati na porta. Esperei um longo tempo e tornei a bater. Até que uma mulher com a roupa desarrumada acabou abrindo a porta lateral e gritou: "Quem é? Por que você está fazendo todo esse alarde? Todo esse barulho a essa hora da noite?" Mas logo me reconheceu e gaguejou: "Você? O que você está fazendo aqui? Ele não está aqui comigo. Eu não vim procurá-la, à procura dele. Eu vim ver você", respondi. "A mim? O que você quer comigo? Eu não fiz nada para ofendê-la." "Posso entrar para conversarmos?" "Não, não é conveniente." "Está bem, conversamos na porta então. Eu só quero lhe pedir que, por favor, termine com meu marido. Ele tem família." A mulher exclamou: "É o seu marido que vem..." Ai, que vaca. "É o seu marido..." Desculpa, gente. Mas nossa, que ódio. "É o seu marido que vem correndo à minha casa todos os dias. Eu nunca estive na sua casa. Você está tentando me dizer que não vai deixar de recebê-lo?" "Ele..." Eu parei de repente suando frio. Não estava acostumada a confrontos. "Que piada", trouxe a mulher. "Você não consegue conservar o seu homem e me acusa de não trancar a minha porta?" Duplamente vaca. Tô muito brava com essa mulher, gente, que ódio. Sua... Eu estava sem fala de raiva. "Sua o quê? Se você não tem o que é preciso ter, não me vem aqui miando como uma gata no cio. Você faria o que eu faço se pudesse." Ela falava como uma prostituta qualquer, mas era uma mulher instruída. Era uma médica. De repente, o meu marido apareceu, abotoando a braguilha. "Que discussão é essa, suas cadelas ciumentas?" Aí depois mata um homem desse, gente, a gente é presa ainda. "Eu vou lhes mostrar o que é um homem." E antes que eu pudesse reagir, pegou uma vara de bambu e começou a me bater. A amante se pôs a berrar: "Você já devia ter lhe dado uma lição." Senti uma dor cortante no ombro esquerdo, onde ele tinha me atingido. Como ele tinha dificuldade em usar a mão direita, aleijada, consegui evitar os outros golpes. Muitas pessoas do conjunto residencial tinham sido atraídas pelo barulho. Ficaram olhando passivamente enquanto eu era enxotada e espancada pelo meu marido, e a amante dele gritava insultos.
Quando a polícia finalmente apareceu, eu estava coberta de cortes e escoriações, mas ouvi uma velha dizer: essa polícia é uma intrometida, enfiando o nariz em assuntos de família. No hospital, o médico extraiu 22 farpas de bambu do meu corpo. A enfermeira ficou tão indignada com o que me havia acontecido que escreveu uma carta ao jornal da cidade. 2 dias depois, o jornal publicou uma foto minha, coberta de ataduras, e um artigo dizendo que as mulheres deviam ser tratadas com respeito. Muita gente foi me visitar no hospital, principalmente mulheres, é claro, levando comida de presente. Só vi o artigo várias semanas depois. Eu era falsamente descrita como uma esposa que era maltratada fazia muito tempo. Não soube se exageraram a minha situação porque alguém sentiu pena de mim ou porque alguém quis revidar em meu nome de todas as mulheres maltratadas, pondo meu marido no banco dos réus. Aí a Shinhan perguntou: você tentou fazer alguma reparação? Não, eu estava muito desorientada. Não sabia o que fazer. Era a primeira vez que eu aparecia no jornal. Além disso, no fundo, eu me sentia grata pelo artigo. Se as pessoas tivessem simplesmente achado que o meu marido estava pondo a casa em ordem, como é que as coisas poderiam melhorar para as mulheres? Para muitos chineses, quando um homem espanca a esposa ou os filhos, está pondo a casa em ordem. As camponesas mais velhas, em particular, aceitam a prática. Como viveram de acordo com o ditado que diz: uma esposa ressentida tem que suportar até virar sogra. Nossa. Acreditam que todas as mulheres devem sofrer o mesmo destino. Daí o fato das mulheres que viram Zhou Jing ser surrada não terem feito nada para ajudar. Zhou Jing suspirou. Às vezes eu acho que as coisas não foram tão más assim para mim. Teria sido muito pior ter nascido mulher em outras épocas. Nem pensar em frequentar escola. Naqueles tempos eu teria tido só as sobras do arroz do meu marido para comer. Você é boa em se consolar, disse eu, pensando comigo que muitas chinesas se consolam com esse tipo de pensamento. Meu marido dizia que o estudo em excesso me estragou. Gente, quem nunca escutou isso, né? Isso é uma frase que não é só na China. Eu já escutei tem tanta gente que me manda mensagem me falando sobre isso. Que ignorância. Não foi ele que inventou isso. Confúcio disse que numa mulher a falta de talento é uma virtude. Fiz uma pausa e perguntei: você não apareceu nos jornais mais tarde, num caso de tentativa de homicídio? Acho que sim. Os jornais me transformaram na vilã da história. Foi quando aprendi sobre o poder da mídia. Até hoje, ninguém acredita quando conto o que realmente aconteceu. Todo mundo pensa que tudo que sai impresso nos jornais é uma verdade incontestável. Então você acha que as notícias foram inexatas? Zhou Jing fica agitada. Eu acredito em punição divina, que eu seja atingida por um raio se eu estiver mentindo. Não precisa me dizer isso, por favor, disse eu tentando acalmá-la. Eu não estaria aqui se eu não quisesse ouvir o seu lado da história. Mas calma, Zhou Jing prosseguiu. Entrei com pedido de divórcio, mas o meu marido implorou uma última chance, dizendo que era aleijado e que não poderia sobreviver sem mim. Oh, gente, e às vezes a gente dá essa chance, né? Vamos ver. Senti-me dividida. Depois de ter me batido tanto, eu não acreditava que ele pudesse mudar. Mas tive medo de que ele realmente não conseguisse viver sem mim. Era ótimo ter um caso aqui e outro ali. Mas será que as amantes iam enfrentar as dificuldades com ele? Um dia, porém, voltei cedo do trabalho e encontrei meu marido com uma mulher, os dois seminus. O sangue me subiu à cabeça e me pus aos berros com ela. Você se considera uma mulher prostituindo-se na minha casa? Fora daqui! Gritei e xinguei enfurecida. A mulher cambaleou até o meu quarto e pegou a roupa em cima da minha cama. Eu agarrei um cutelo na cozinha e disse ao meu marido: e você? Que espécie de homem é você? O meu marido me deu um chute na virilha. Enfurecida, joguei o cutelo na direção dele, mas ele se abaixou e depois ficou me encarando, chocado de que eu tivesse me atrevido a atacar. Gente, essa mulher, ainda bem que ela é brava. Eu tremia de fúria. Mal conseguia falar. Vocês dois, o que vocês estão fazendo? Se vocês não se explicarem,
Um de nós vai morrer bem aqui, acabei dizendo. Que explicação tem, né, gente? Os dois seminus. Eu tinha agarrado um cinto de couro que estava pendurado na porta. Enquanto falava, ia açoitando como uma louca, mas eles se afastaram. Quando me virei para atingir o meu marido, a mulher se esgueirou. Saí correndo atrás dela até a delegacia de polícia, batendo com o cinto enquanto ela dizia que nunca mais dormiria com meu marido. Assim que passou pelo portão da delegacia, ela foi correndo até a sala de plantão berrando: socorro, estou sendo atacada. Eu não sabia que ela era aparentada com um dos policiais daquela delegacia, nem que um dos seus amantes também trabalhava lá. Quando o policial me segurou e me torceu o braço atrás das costas, eu gritei: você entendeu tudo errado. Cale a boca, disse ele bruscamente. Você entendeu tudo errado. Esta mulher cometeu adultério com meu marido na minha casa. Está ouvindo? O quê? Exclamou ele. Os outros policiais que tinham acorrido ficaram todos chocados. Como você sabe, a atividade sexual fora do casamento era delito grave naquela época. Podia levar a uma pena de prisão de mais de 3 anos. O policial me soltou. Que prova você tem disso? Perguntou. Se eu lhe der a prova, o que é que você vai fazer com ela? Perguntei, certa de que encontraria uma prova. Ele não respondeu a minha pergunta diretamente. O que disse foi: se você não apresentar provas, vamos prendê-la por acusação falsa e agressão física. Na época, não havia procedimentos legais adequados. Eu hoje até me pergunto se aqueles policiais entendiam um parágrafo sequer da lei. Eu preciso de 3 horas, disse eu. Se eu não apresentar provas, você pode me prender. Um policial mais velho, talvez o chefe da polícia, interveio. Está bem, vamos mandar alguém com você para buscar as provas. Quando cheguei em casa com o policial, meu marido estava sentado no sofá, fumando um cigarro. Meu Deus, que vontade de dar uma porrada nesse homem. Ficou surpreso, mas eu ignorei e fui direto ao quarto, depois ao banheiro. Não encontrei nada de suspeito. Por fim, abri a lata de lixo na cozinha e vi uma calcinha suja de sêmen. O policial olhou para mim e assentiu com um gesto de cabeça. Meu marido, que olhava preocupado enquanto eu estava procurando, empalideceu e gaguejou. O que você está fazendo? Eu vou mandar prender vocês 2, respondi decidida. Mas você vai me arruinar. Não, gente, eu tô com uma dó dele, né? Só que não, morra. Você que já fez tudo para me arruinar, disse eu, pegando a prova e indo embora com o policial. Na delegacia, fui chamada de lado por um oficial, que disse que tinha um assunto a tratar comigo. Assunto? Que assunto você tem a tratar comigo? Perguntei surpresa. Bom, a mulher que você está acusando de adultério é cunhada do chefe da polícia. Se isso vier a público, vai ficar mal para ele. O marido da mulher também nos implorou que chegássemos a um entendimento com você. Ele alega que ela é ninfomaníaca e que a filha acabou de fazer 14 anos. Se a mulher for para a prisão, a família vai ficar numa posição difícil. E a minha família? O que é que eu vou fazer? Retruquei, começando a me irritar. Você não está se divorciando? É muito difícil conseguir um divórcio. Você vai ter que esperar no mínimo 3 anos. Nós podemos encontrar alguém para defender a sua causa e até podemos depor a seu favor, se você quiser, para acelerar o processo. Eu entendi aonde eles queriam chegar. Que tipo de depoimento vocês vão dar? Ela perguntou. Podemos dizer que seu marido manteve relações extraconjugais. E que provas vocês vão apresentar? Pensei na calcinha que eu estava segurando. Bom, já correm muitos mexericos sobre seu marido. Podemos simplesmente depor que o que se diz sobre ele é verdade. Você não precisa se dar ao trabalho de inventar uma história. Esta é a prova desta noite. Ingenuamente, entreguei-lhe a calcinha suja, sem pedir um recibo, nem insisti que o nosso acordo fosse registrado por escrito e arquivado. Só queria acabar com aquilo o mais rápido possível. No Tribunal do Divórcio, 2 semanas mais tarde, declarei que a delegacia de polícia deporia a meu favor. O juiz anunciou. Segundo o nosso inquérito, essa delegacia de polícia não tem registro de ter lidado com qualquer questão relacionada a você. Como é que a polícia popular pode enganar as pessoas desse jeito? Não me admirei com a falta de escrúpulos da força policial, mas perguntei: você informou isso
ela perguntou a Shihan, né? Você informou isso a algum departamento do governo? Informar? A quem? Antes mesmo que eu pudesse voltar à delegacia para implorar que depusesse a meu favor, o jornal já tinha publicado a notícia com a manchete: A vingança de uma esposa. Fui retratada como uma mulher violenta de quem o marido estava pedindo divórcio. A notícia pipocou em outros jornais e cada vez que era publicada, ganhava uns retoques. No final, eu era uma louca, às gargalhadas, em meio a um laço de sangue. Senti vergonha pelos colegas jornalistas que tinham distorcido a história de Zhou Jing desta maneira. Como foi que você reagiu? Foi só mais uma coisa com a qual eu tive que lidar. A minha família tinha se desintegrado e eu estava morando com a minha mãe. E o seu apartamento? Assim que eu fiz a pergunta, dei-me conta de que sabia a resposta. Em unidade de trabalho estatal, praticamente tudo que é designado a uma família vai no nome do homem. Ódio de uma imprensa, a lei falou, é verdade, gente, a imprensa, né, tem o poder de salvar, mas também de mudar a imagem das pessoas. Isso quando é pro mal, é muito pro mal, né, muita maldade. A unidade de trabalho que o apartamento estava no nome do meu marido, portanto, pertencia a ele. Onde é que a unidade de trabalho esperava que você morasse? Mulheres divorciadas eram tratadas como folhas secas. Disseram que eu tinha que encontrar alguma acomodação temporária e esperar a próxima alocação de residências. Eu sabia que no linguajar oficial podia levar anos até que a próxima alocação se materializasse. E quanto tempo demorou para lhe dar um apartamento? Zhou Jing deu uma risadinha desdenhosa. Ainda não deram. E faz 9 anos que isso aconteceu. E não fizeram nada por você? Praticamente nada. Fui falar com a presidente do sindicato, uma mulher de uns 50 anos, para pedir ajuda. E ela, com toda delicadeza, me disse que para uma mulher é fácil, que bastava eu encontrar outro homem com um apartamento e teria tudo de que precisasse. Tive dificuldades em entender a visão do mundo do funcionário do partido que podia ter dito uma coisa dessas. A presidente do sindicato disse isso, palavra por palavra. Achei que começava a entender Zhong Jing um pouco melhor. Então, você nunca pensou em tomar medidas contra o tratamento que a mídia lhe deu? Perguntei sem esperar que ela tivesse feito isso. Não. Bem, acabei fazendo uma coisa. Telefonei para o jornal, mas fui ignorada. Então, me queixei diretamente ao editor-chefe. Ele, meio de brincadeira, meio como uma ameaça, me disse que o caso estava encerrado e que se eu não tocasse no assunto, ninguém mais se lembraria da história. Ou seja, se ela falasse, eles iam fazer outra reportagem, né? E perguntou, aqui a próxima linha, se eu queria aparecer nos noticiários de novo, se queria enfrentar o jornal daquela vez. Eu, não querendo mais passar por coisas desagradáveis, decidi deixar as coisas como estavam. No fundo, você tem um coração mole. Alguns dos meus amigos dizem que eu tenho facas na boca e tofu no coração. Facas na boca e tofu no coração. Gostei disso. De que serve isso? Quantas são as pessoas que olham através das palavras para enxergar o coração? Fez uma pausa e continuou. Eu realmente não sei por que foi que apareci nos noticiários na 3ª vez. Acho que foi por causa do amor. Havia um professor jovem na minha unidade de trabalho chamado Wei Hai. Não era da cidade, por isso morava no dormitório da escola. Na época, o meu divórcio estava passando pelos tribunais. Eu não suportava nem ver o meu marido e tinha medo de que ele me batesse. Então, ficava no escritório depois do trabalho lendo revistas. O Wei Hai costumava sentar na sala dos professores para ler os jornais. Um dia, ele de repente me segurou a mão e disse: Zhou Jing, não sofra assim. Deixe que eu a faça feliz. Os olhos dele brilhavam de lágrimas. Jamais esquecerei essa cena. Eu ainda não estava divorciada e tinha outras dúvidas acerca de iniciar um relacionamento com Wei Hai. Ele era quase 9 anos mais novo do que eu. As mulheres envelhecem tão depressa. Íamos causar tantos comentários. Fiquei com medo. Você conhece o ditado? Devem-se temer as palavras do homem, pois eu lhes digo que elas podem matar, disse Zhou Jing com fúria. Quando meu divórcio foi finalmente concedido, eu já estava rotulada como mulher má.
Por sorte, foi no começo do período da reforma econômica. Estava todo mundo ocupado, correndo atrás de dinheiro, de modo que havia menos tempo para meter o nariz na vida alheia. Fui morar com o Eihai. Ele era muitíssimo bom para mim, em todos os sentidos possíveis. Eu era muito feliz com ele, que se tornou até mais importante para mim do que o meu filho. Não foi pouca coisa, pensei comigo, a Shihan, né? Em vista da mentalidade chinesa tradicional de colocar os filhos acima de tudo. Estávamos morando juntos fazia um ano, quando um representante sindical e um administrador da minha unidade de trabalho foram à nossa casa para nos dizer que arranjássemos uma certidão de casamento o mais rápido possível. Embora a China estivesse se abrindo, algumas pessoas, especialmente mulheres, consideravam a coabitação um delito contra a decência pública. Mas a felicidade e a força que a nossa vida a dois me havia dado ultrapassavam de longe o meu medo da opinião dos outros. Para nós, o casamento era só uma questão de tempo. Depois da visita dos funcionários, decidimos pedir a nossas respectivas unidades de trabalho que nos dessem uma certidão na semana seguinte, para podermos registrar o nosso casamento. Como já vivíamos juntos havia mais de um ano e não celebramos nem ficamos particularmente entusiasmados com o evento. Na segunda-feira seguinte, perguntei ao Eihai se ele já tinha tirado a certidão. Ele disse que não. Eu também não tinha tirado a minha, porque tinha estado ocupada. Então combinamos que faríamos isso definitivamente antes da quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, telefonei para ele para contar que já estava com a minha certidão e saber se ele tinha conseguido a dele. A resposta foi que não havia problema. Por volta das 3 horas, ele me telefonou e disse que minha mãe queria que eu fosse a Manchan para vê-la. Não disse por quê. Na mesma hora, pensei que devia ter acontecido alguma coisa com ela. Pedi permissão para sair mais cedo e corri para a estação rodoviária às 4h30. Quando cheguei à casa da minha mãe, 1 hora depois, sem fôlego de preocupação, ela perguntou surpresa: "O que foi que aconteceu?" O Eihai telefonou dizendo que vinha a Manchan e me pediu que ficasse em casa. O que está vendo com vocês dois?" "Não tenho certeza", respondi confusa. Sem hesitar, deixei minha mãe e corri para a rodoviária para esperar o ônibus em que o Eihai devia chegar a Nanquim. Mais de um ano juntos, não tinha arrefecido as primeiras emoções de amor. Eu mal conseguia suportar estar longe dele. Era doloroso deixá-lo para ir trabalhar. E não via a hora de voltar para casa todos os dias. Eu estava apaixonada, em transe. Eram 8h30 daquela noite e o rei ainda não tinha chegado à rodoviária. Eu estava agitadíssima. Perguntava ao motorista de cada ônibus que chegava se tinha havido algum acidente, se algum ônibus tinha quebrado na estrada, se todos os ônibus estavam circulando no horário. As respostas eram tranquilizadoras. Não tinha acontecido nada de extraordinário. Às 9 horas, não aguentei mais e tomei um ônibus para voltar para Nanquim e ver se o Wei estava em casa, doente. Não ousava pensar que pudesse ter acontecido qualquer outra coisa. Achando que ele pudesse estar num ônibus para Manchan, enquanto eu viajava na direção oposta, na mesma estrada, acendi uma lanterna que levava comigo e pela janela tentava ver as pessoas nos veículos que passavam. Imagina o desespero dela. Que falta faz um celular. Cris, vai ser a mesma coisa. A Lei, tô desconfiada desse cara. Somos duas, Lei. Tô bem desconfiada. Não conseguia discernir nada, mas me sentia reconfortada com a tentativa. Depois de algum tempo, o meu ônibus foi parado pela polícia rodoviária. O policial que subiu a bordo disse que um dos passageiros parecia estar fazendo sinais com uma lanterna e por isso todos os passageiros deviam desembarcar para serem inspecionados. Corri para frente e expliquei que era eu que estava usando a lanterna, porque estava com medo de que meu marido tivesse tomado um ônibus errado. O policial, furioso, mandou que seguíssemos em frente e todos os passageiros me xingaram por provocar um atraso. Não me incomodei. Pedi desculpas e continuei olhando pela janela. Nós morávamos perto da rodoviária. Ao me aproximar do nosso apartamento, vi luz pelas janelas e me animei. Mas as 2 portas estavam trancadas, o que era estranho. Geralmente as portas de dentro ficavam destrancadas quando alguém estava em casa. Fui invadida por uma onda de terror quando vi que o apartamento estava vazio. O instinto me levou a abrir o guarda-roupa. Fiquei gelada. As roupas de Wei tinham sumido. Ele tinha ido embora. O Eihai tinha ido embora? Saído de casa e ido embora? A Shihan perguntou.
O lábio inferior de Song Ting tremia. Sim, tinha ido embora. Tinha levado todas as suas coisas. Bem quando decidimos casar, ele foi embora. Senti profundamente por ela. Deixou um bilhete, uma carta, uma explicação, alguma coisa? Nenhuma palavra, respondeu ela, erguendo o queixo para impedir que uma lágrima lhe corresse o rosto. Ah, Zolding, exclamei, sem saber o que dizer. A lágrima correu. Eu caí. Não sei quanto tempo passei deitada no chão, com o corpo todo tremendo. Quando ouvi passos do lado de fora, um fiapo de esperança me fez levantar. Era o primo de Weihai, que estava à porta. Disse que Weihai tinha lhe pedido que me levasse as chaves. Com a porta ainda fechada, eu lhe disse que era tarde, que o momento não era oportuno e que conversaríamos no dia seguinte. Ele não teve escolha senão ir embora. Tranquei todas as portas e janelas. Abri o gás e sentei e comecei a gravar uma fita. Queria pedir desculpas à minha mãe por não pagar a dívida que tinha com ela por me haver criado. Queria pedir desculpas a meu filho por não cumprir o meu dever natural para com ele. Não tinha ânimo nem forças para continuar vivendo. Não pretendia deixar nenhuma mensagem para Weihai, pensando que a minha alma expressaria o meu amor e sofrimento por ele no além. A sensação que eu tinha era que a minha cabeça e meu corpo iam explodir. E mal consegui me levantar quando ouvi as vozes distantes diante da janela. Ting, abra a porta, sua mãe está esperando aqui fora. Não faça uma tolice, você é adulta, que importância tem um homem? O mundo está cheio de homens bons. Não acenda um fósforo em hipótese alguma. Depressa, essa janela é grande, quebre a vitraça, rápido. Não sei o que aconteceu depois. O que lembro é que quando acordei, minha mãe me segurava a mão e chorava. Ao me ver abrir os olhos, soluçou tanto que não conseguia falar. Mais tarde me contou que eu passei mais de 2 dias inconsciente. Só eu sabia que não tinha realmente voltado a mim. O meu coração permanecia inconsciente. Meu coração permanecia inconsciente. Tem umas frases que eu acho tão bonitas. Estive 18 dias no hospital. Quando tive alta, pesava menos de 40 quilos. Quanto tempo você levou para esquecer essa dor? Shihan perguntou. Na mesma hora, eu percebi que eu tinha feito uma pergunta tola, pois era impossível para Zolding esquecer sua dor. Ela enxugou os olhos. Durante quase 2 anos, dormi muito mal. Adquiri uma doença estranha. Se visse um homem, qualquer homem, ficava nauseada. Se um homem esbarrasse em mim no ônibus, eu me esfregava inteira com sabonete assim que chegava em casa. Isso durou quase 3 anos. Depois que o Weihai foi embora, não consegui continuar na minha unidade de trabalho e pedi demissão. Era muito difícil deixar o emprego, na época, mas eu não tinha grandes exigências e nada a temer. Aceitei uma oferta de emprego numa companhia de vendas. Com meu conhecimento e certo jeito para os negócios, logo me tornei uma vendedora popular e bem-sucedida na indústria de alimentos. Fui contratada por várias grandes empresas e fui ganhando experiências em lugares diferentes. Dinheiro deixou de ser um problema. Até comecei a ser extravagante, mas ainda não tinha esquecido o Weihai. Ela olhou longo tempo para o teto, como se procurasse alguma coisa. Finalmente virou o rosto e me encarou. Devido ao meu sucesso nos negócios, a imprensa começou a prestar atenção em mim novamente. Passou a me chamar de Imperatriz das Vendas. As minhas atividades empresariais eram noticiadas e os jornalistas encontravam tudo quanto era pretexto para me entrevistar. Mas agora eu sabia como me proteger e mantê-los à distância quando necessário. Assim, a minha vida particular jamais foi mencionada nos jornais. Vinha conhecer o diretor de uma grande empresa comercial de Xangai, que começou a andar atrás de mim por 2 motivos. Primeiro, ele precisava de mim para ajudar a abrir o mercado para sua empresa. Segundo, ele nunca tinha casado porque era impotente. Tinha ouvido falar que eu odiava ser tocada por homens e achou que faríamos um bom par. Foi bastante persistente e me ofereceu 1/7 da sua carteira de ações como presente de noivado. Fiquei feliz com o arranjo. Eu não precisaria mais trabalhar para os outros e teria um namorado que não ia pôr as mãos em mim. Um jornal de Xangai brigou para dar com exclusividade a notícia que saiu com a manchete: Imperatriz das Vendas, noiva de tubarão de Xangai. Aguarda-se agitação no mercado. A notícia logo saiu em vários outros jornais também. O casamento será em breve? Perguntei, esperando sinceramente que Zolding encontrasse seu lugar. Não,
O noivado foi rompido, respondeu suavemente, tocando o anular. Por quê? A imprensa atrapalhou vocês de novo? Tive medo de que mais uma vez os jornalistas tivessem tornado difícil a vida de Zhou Ting. Não, não dessa vez. Foi porque o Wei Hai reapareceu. O Wei Hai veio procurar você? Senti uma contração no estômago. Não, ele apareceu numa das minhas sessões de treinamento de vendedores. O meu coração estava vazio havia muito tempo. Assim que dei com os olhos nele, todos os meus sentimentos voltaram, disse balançando a cabeça. Não pude disfarçar a incredulidade ao perguntar. Você ainda o ama? Nossa, eu tô igual Xin Han, gente. Eu tô assim, incrédula. Zhou Ting ignorou meu tom. Sim. Assim que o vi, percebi que ainda o amava tanto quanto antes. E ele ainda ama tanto quanto... Não sei, e não quero perguntar. Tenho medo de abrir velhas feridas. O Wei Hai parece muito fraco agora. Perdeu o espírito que tinha quando me segurou na mão e pediu que eu fosse morar com ele tantos anos atrás. Mas ainda tem nos olhos um certo quê que me enternece, disse ela contente. Incapaz de ocultar a minha desaprovação, gente, eu também, não sei vocês, mas eu tô assim, desaprovando 100%, não que eu possa me meter na vida dos outros, mas já que a gente tá lendo, né, tá a história aqui, a gente pode opinar, mas pelo amor de Deus, Xin Han, né, incapaz de ocultar a minha desaprovação, exclamei. Você o aceitou de volta? Eu tinha conhecido muitas mulheres que sempre desculpavam o homem da sua vida pelo sofrimento que lhes causara. Isso mesmo. Devolvi as ações ao empresário de Xangai, rompi o noivado e aluguei outro apartamento com Wei Hai. Ainda estamos juntos. Notei a brevidade do relato de Zhou Ting. Preocupada, insisti. Você é feliz? Não sei. Nenhum de nós menciona o dia em que ele me deixou. Há coisas entre nós que nunca seremos capazes de mencionar. Você acha? Nossa, eu tava doida para fazer essa pergunta. Doida, Xin Han vai fazer. Obrigada, Xin Han. Você acha que se você ainda fosse pobre, ele teria voltado? A resposta foi categórica. Não, não teria. Fiquei perplexa. E se um dia ele abrisse um negócio próprio ou se tornasse financeiramente independente, você acha que ele a deixaria? Acho. Se ele tivesse uma carreira própria ou se conhecesse outra mulher bem-sucedida, iria embora, definitivamente. Eu estava mais do que perplexa. E você, então? Você quer dizer, por que continuo com ele? Perguntou em tom de desafio e olhos cheios de lágrimas. Assenti com a cabeça. Por causa daquela primeira declaração que ele me fez e da felicidade que tive com ele. São as minhas lembranças mais felizes. Para mim, Zhou Ting falava como qualquer mulher apaixonada que ficava com um homem indigno dela. Novamente dei a entender a minha desaprovação perguntando: você agora alimenta seus sentimentos por Wei Hai com base em recordações? Nossa, olha Xin Han, mas a Xin Han, parece que eu tô pensando e ela vai falando, eu tô pensando e ela vai falando, gente, tá? Eu amo essa mulher, amo. Sim, pode-se dizer que sim. As mulheres são realmente patéticas. Não todas, viu? Não, Zhou Ting. O Wei Hai sabe que você pensa tudo isso? Ele tem mais de 40 anos. O tempo deve ter lhe ensinado. O ar de cansaço com que Zhou Ting respondeu fez a minha pergunta parecer ingênua. Emocionalmente, os homens nunca podem ser como as mulheres. Jamais serão capazes de nos compreender. Eles são como as montanhas, só conhecem o chão sobre seus pés e as árvores nas suas encostas. Mas as mulheres são como a água. Lembrei que Xingyi, a mulher que tinha esperado 40 anos, eu lembrei também. Lembra que a Xingyi falou, fez alguma coisa parecida com isso? Fez uma analogia parecida com isso? Lembrei que a Xingyi, a mulher que tinha esperado 45 anos pelo amado, aliás, que capítulo esse, né, gente? Meu Deus. Fizeram a mesma analogia. Por que as mulheres são como a água? Perguntei. Todo mundo diz que as mulheres são como a água. Penso que é porque a água é a fonte da vida e se adapta ao ambiente. Assim como as mulheres, a água dá de si em todo lugar, aonde vai para nutrir a vida. Respondeu Zhou Ting, em tom ponderado. Se o Wei Hai tiver oportunidade, não é por minha causa que ele vai ficar numa casa onde não possui muito poder. Sim, se um homem não tem ocupação ou se vive às custas da mulher,
A inversão de papéis é uma receita para o insucesso. Zhou Ting fez silêncio por alguns momentos. Você viu a manchete? Empresária poderosa rejeita casamento estratégico por um velho amor. Ou coisa assim. Deus sabe o que as pessoas devem ter pensado a meu respeito. Depois que essa notícia foi reescrita algumas vezes, a mídia me transformou num monstro de mulher. Tentativa de homicídio, adultério, fiz de tudo. Isso me isolou de outras mulheres e meus amigos e parentes também mantêm distância. Mas a má reputação me trouxe alguns benefícios inesperados. Zhou Ting riu com amargura. Você quer dizer que todos os seus negócios se beneficiaram? Exatamente. Todos os mexericos fazem as pessoas prestarem atenção aos meus discursos de promoção de vendas, porque sentem curiosidade ao meu respeito. Ela abriu as mãos, exibindo os anéis que lhe adornavam os dedos. Então, a sua vida particular contribuiu para as suas realizações profissionais? Refleti eu, infeliz, com a ideia de que era assim que as mulheres se tornavam bem-sucedidas. Pode-se dizer que sim, mas as pessoas não se dão conta do preço que tive que pagar. Há quem diga que as mulheres têm sempre que sacrificar a emoção em nome do sucesso. Concordei. Na China é quase sempre assim, disse Zhou Ting, escolhendo as palavras com cuidado. Se uma mulher lhe perguntasse qual o segredo do seu sucesso, o que você responderia? Primeiro, põe de lado as emoções delicadas femininas e deixe que a mídia se espante com a diferença entre você e as outras mulheres. Segundo, deixe que o seu coração se parta e crie uma boa história com isso. Depois, use as suas cicatrizes como oportunidade para negócios. Exiba-as ao público. Nossa, se me lembrou, não vou citar nomes, né, para não ser processada. Mas tudo isso que ela está me falando me lembrou uma mulher do Brasil muito famosa hoje, mas que ficou famosa bem por aí. Seguindo essa cartilha. Depois usa as suas cicatrizes como oportunidade para negócios. Exiba-as ao público, conte-lhe sobre sua dor. Enquanto as pessoas estiverem soltando exclamações sobre o quanto você deve ter sofrido, exponha os seus produtos no balcão e embolse o dinheiro delas. A Zhou Ting não pode ser realmente assim. Pode sim. Da maneira como eu entendo, pode, disse ela convicta. Como você enfrenta a vida então? Perguntei novamente, admirada com a coragem das mulheres. Você tem calo na mão ou cicatrizes no corpo? Toque-os. Você sente alguma coisa? Zhou Ting falou com suavidade, mas as suas palavras me deram desespero. Levantou-se para ir embora. Infelizmente, são 6 horas e tenho que ir a várias grandes lojas para conferir os níveis de estoque. Obrigada por este encontro. Eu que agradeço. Espero que o amor suavize os calos no seu coração, disse eu. Zhou Ting havia recuperado totalmente o autocontrole. Obrigada, disse dura, mas é muito melhor estar amortecida do que sentir dor. Quando deixei o hotel, o sol estava se pondo. Pensei em como devia se sentir disposto ao amanhecer e como devia estar cansado após um dia de trabalho. O sol dá, as mulheres amam, a experiência é a mesma. Muita gente acredita que as chinesas bem-sucedidas só se interessam por dinheiro. Poucas se dão conta do quanto elas sofreram para chegar onde se encontram hoje. Final do capítulo. Uau! Bom, pelo menos esse não teve estupro, não teve violência, não teve aquela violência, mas, gente do céu, eu tô assim, eu só ler, porque eu vi que vocês começaram a escrever um monte de coisa aqui, eu doida pra ler, mas não dava. Deixa eu subir aqui um pouquinho pra ler o que vocês escreveram. Aline, o que ela queria mesmo? A mulher espancada, a imagem dela foi espalhada em todas as notícias e se homem veio pra trabalhar a vida dela novamente, ele aceita. Aline, eu tô chocada. A Lei, que raiva. Leia, a gente não vive no presente com base de momentos bons do passado. Ai, que raiva que ela voltou. Autoestima baixa, a Pri falou. Exatamente isso, gente. Eu tô... Olha... Socorro, que capítulo foi esse a Cami escreveu? A Lei, capítulo que tive vontade de matar só todo mundo. Só escapou a Shihan. O que eu achei mais absurdo, confesso pra vocês, porque o que eu vi no início do capítulo foi uma mulher forte, uma mulher que ia atrás, que gritava, que levou na delegacia, que ia pedir o divórcio, uma mulher, sabe? Então, aqui a Cris colocou amor próprio 0. Mas ela mudou. Porque no início era aquela mulher, assim, ela casou com um cara que era aleijado, que todo mundo falou pra não casar, né? E ela foi. Aliás, isso me lembra até uma piada, mas uma brincadeira, mas eu acho que tem memes na internet, né? Que uma menina falou, não aguento mais levar chifre, vou namorar só com feio.
Aí depois ela falou, nossa, agora eu tô levando chifre, só que de um homem feio. É mais ou menos isso. Ela, tipo, meu, vou ficar com aleijado, porque, tipo, vou ser feliz, vou viver uma vida maravilhosa. E o cara fez a mesma besteira que um homem, de repente, que não valorizou, sabe? Ela valorizou aquela fragilidade dele, aquela deficiência, entre muitas aspas, dele. E ele não valorizou. Olha, se eu só ler o que vocês estão falando aqui, o pessoal brincando que só a She-Han salvou nesse... Não, a She-Han, gente, a She-Han... Porque eu tava lendo, não dava pra aplaudir, mas sinceramente, a Gabi, indignada com esse capítulo, somos duas, Gabi. Eu acho que todo mundo, na verdade, tá indignada. A Filineusa, meu Deus, cada coisa que desconhecemos, onde tem tanta dor. Ela é fraca, segurou o cara com dinheiro, mesmo sabendo que sem dinheiro ele não ficaria com ela. Pois é exatamente isso. A Cami, o cara destruiu ela e a vida dela, e mesmo assim voltou pro cara. Pior, sem dedos. Então, é isso que eu fiquei indignada, porque assim, a mulher, no início ela era uma mulher forte, romântica, e tudo bem ter aquela ingenuidade de casar com grande amor. Grande amor não, ela fez uma história de amor com esse cara, de sacrifício, né? Mas ela foi lá, não aceitou o que o cara fez, foi na delegacia, divorciou, foi considerada uma mulher má, porque tinha uma relação, mas ela manteve, se refez, né? Refez a vida profissionalmente, inclusive pessoalmente, porque ela ficou noiva de um cara, e de repente o cara volta porque ela tem dinheiro e ela resolve ficar com ele. Meu Deus do céu. A Lê, She-Han nos representando como sempre, exatamente. Concordo, a Lei, pois é, She-Han indignada e eu com raiva, vontade de dar os tapés nela e fazer ela ter noção do que faz. A Lu, não sei o que pensar dela. Ai, Lu, eu sei, eu tô com um pensamento bem ruim dela. Eu entendo, um pensamento bem ruim assim. Eu tô tentando, mas gente, até a She-Han, que é a pessoa mais humana que eu já vi, esse livro dela, o tempo inteiro é humana, até ela. Olha, se até a She-Han tá revoltada, eu acho que eu posso ficar revoltada. Ela é uma mulher que é carente, né? Que nem vocês falaram um pouquinho mais lá na frente, lá em cima. A mulher camaleou a Tânia. O que adiantou vencer na profissão e ser uma fraca? A Érica, quantas mulheres fazem isso? Já vi muito isso acontecer, infelizmente. É verdade. Mas assim, o cara, ela tem consciência total que se surgisse uma outra mulher com uma situação boa, ele trocaria. Se ele tivesse sucesso profissional, ele deixaria. Gente, como é que você consegue ser feliz desse jeito? Como? Eu não entendo. A Gabi, muito triste ver a força dela se diluindo. Foi exatamente o que eu acho. Ao longo do capítulo. Frustrante ver como ela terminou se contentando com essa realidade morna. Exatamente. Ela precisa de terapia, a Pri falou. Verdade. Não se valoriza, a Tânia, a mulher camaleoa, falou. Eu fiquei muito, muito chocada, porque assim... Esse foi o primeiro capítulo que eu fiquei orgulhosa, porque de forma geral as chinesas são submissas, né? Não brigam, não dão escândalo. E, meu, ela deu escândalo. Ela brigou. E, de repente, no final, ela se tornou uma mulher chinesa submissa. Se She-Han ficou indignada, quem somos nós para não ficar também? Exatamente, porque, meu, ela é aquela que compreende tudo. Ela é amorosa, ela entende. Ela estava indignada. Embora, no último capítulo, né, ela justifica. No último parágrafo, desculpa. Olha, quando deixei até o papapá. Muita gente acredita que as chinesas bem-sucedidas só se interessam por dinheiro. Poucas se dão conta do quanto elas sofreram para chegar até onde se encontram hoje. Eu acho que ela sempre quis deixar em cada capítulo, final de capítulo, um apoio. Então ela manteve esse apoio aqui. Mas na verdade, assim, a indignação dela estava bem clara o tempo inteiro. A Érica, minha avó sempre falava, ruim com ele, pior sem ele, em relação às traições que viveu. Nossa. Não conheço as brasileiras, a Tânia falou. Se acomodou com a relação, embora soubesse que ele ficava com ela por conta do dinheiro. A Leia, eu não aguentaria uma traição, imagina ser boneca de homem. Então, teve uma mudança muito grande de uma mulher... Nossa, gente, tão determinada, tão, sabe, brigando por uma mulher tão fraca no final. Eu fiquei muito desapontada com ela, pra te falar com toda sinceridade. Nossa, gente, 59 minutos, a gente tem que desligar pra não dar uma hora. A Lu, eu não consigo julgar dessa forma, eu fico indignada, porém não a vejo como fraca. Então conta pra gente, Lu, como você a vê, pra gente poder entender um pouquinho e quem sabe ver uma outra forma de pensar.
A Cris, eu não deixaria eu não deixaria o tubarão de Xangai nunca. A mulher que avaliou a Tânia, achei ela ridícula. Eu fiquei muito desapontada, gente. Eu fiquei muito desapontada. Muito mesmo. Eu falei, nossa senhora, que horror. Gente, só tenho que realmente desligar aqui, porque já estamos quase. Faltam 20 segundos para acabar. Eu vou salvar pra gente continuar o debate nos comentários, tá? Só lembrando que amanhã é nosso último dia de leitura coletiva. Amanhã é o último capítulo, capítulo 15, página 235, As Mulheres das Colinas dos Gritos. Amanhã nós vamos ler As Mulheres das Colinas dos Gritos e o epílogo também, tá bom? Que é um capítulo bem curtinho, acho que são 2 páginas. Então esses 2 a gente vai ler amanhã. A Kátia, infelizmente, se acomodou, parece que cansou, muita tristeza, decepção enorme. Ai, gente, nem me fala. Lu, eu não sei, mas a minha mãe já sofreu tanto e continua. Então, Lu, mas a sua mãe sofreu tanto e continua. Não teve como a sua mãe, pelo que eu me lembro, ela nunca se separou, ela tá sempre na relação. Essa mulher não, ela refez a vida dela. Ela se tornou uma mulher de sucesso, uma mulher que não tinha nada de repente se transformou numa mulher de sucesso e pega aquele homem que era um encosto e traz. Nossa Senhora. Então, gente, 60 minutos e 40 segundos, tem que ir mesmo. Gente, resumo é a falta de amor próprio, só isso. Eu acho que a falta de amor próprio, eu acho que uma carência absurda aí também. Eu acho que é tanta coisa como, não sei quem falou, acho que foi a Tânia. Eu acho que falta uma terapia, sinceramente. Gente, beijos, a gente continua nos comentários. Beijos, até amanhã, tá bom? Lei, ela apanhou, foi traída, enfim, revoltada estou. Estamos todas, Lei. O fogo dela pela vida acabou. Então, ela pegou e acabou refazendo. Aí vocês fazem comentário, eu pego e quer ler, gente. Mas eu tenho que desligar isso daqui. É verdade, Kátia, o fogo dela pela vida acabou. Mas ela tava bem, né? Ela tinha se reencontrado. E de repente parece que ela voltou a estaca zero. Eu achei, pelo menos. Gente, continua nos comentários. Beijinhos, até amanhã, 6 horas.